de que pessoas de fora deste grupo, pessoas não brancas, sejam vistas como bonitas, depende da nossa capacidade de reportar a atitude. Essa com impactos prolongados da exposição da negativa em imagens e reflexos da beleza negra, assim como nossa capacidade como negras de nomear e reivindicar a nossa beleza. Eu gostaria de convidar agora um dos momentos mais esperados do dia para a nossa conferência, a senhora YABA BLAY. Como mediadora, a senhora Aida Feitosa. Boa tarde, gente. Eu estou aqui no Latinidades, desde que eu descobri o festival em 2011, eu sempre venho, sempre quero participar de todo jeito, que é sempre um grande aprendizado, é sempre uma grande troca das mulheres negras, que é uma grande sorte que ele se realize aqui em Brasília, e o centro do país tem que estar reverberando essas questões, então a gente tem mais é que aproveitar. E a gente tem esse festival, a capacidade de poder trazer tantas personalidades internacionais, e a gente está nessa conferência com uma delas, que é um grande prazer também poder apresentá-la. Eu vou ler um pouquinho aqui sobre ela, para introduzir para vocês. Ela se chama YABA BLAY. Ela é professora, ela é pesquisadora, produtora e editora. O seu trabalho, ela utiliza narrativas pessoais e sociais para romper suposições sobre culturas e identidades. Ela também utiliza imagens para formar consciência e incitar o diálogo. Enquanto seu amplo interesse de pesquisa está relacionado com a cultura estética africana e a cultura negra popular global, seu interesse de pesquisa específico se relaciona com identidades negras globais e políticas do corpo, com atenção especial para as políticas do cabelo da pele. Sua dissertação de 2007, que se intitula Febre Amarela, Branqueamento e Políticas de Cor da Pele em Gana, ela utiliza metodologias de investigação afrocentradas e afrofemininas para investigar a prática social do branqueamento de pele em Gana. Doutora BLAY é hoje uma das lideranças mundiais em colorismo e políticas da cor da pele. Ela escreveu um livro chamado, em tradução livre, Uma Gota, trocando as lentes sobre a raça e as nuances que interconectam a política de cor da pele e a identidade negra, ampliando a perspectiva de negritude, tanto como identidade quanto como realidade vivida. Enfim, a doutora YABA BLAY é graduada em Psicologia pela Salisbury State University e mestre e doutora em Estudos Afro-Americanos pela Temple University, com certificado de graduação em Estudos Femininos. Atualmente, ela é co-diretora e professora assistente de Estudos Africanos na Dresden University e ela é também editora-chefe da editora Black Sprint. Ela também está produzindo um filme transmídia focado na prática global de branqueamento da pele e é coautora do longa-metragem Black Sunshine. Então, com vocês, com muito prazer, doutora YABA BLAY. Evening. Thank you for coming. Very humbled, very honored to be here with you this evening, not only for professional reasons, but for personal reasons as well. This is my very first time in Brazil. And Brazil has always been somewhere that I wanted to visit. Before, when I was younger, I wanted to come to Brazil because it looked fun. Right? You have a good time. And I wanted to come to Brazil because it looked fun, right? You have a good time. And I wanted to come to Brazil because it looked fun, right? You have a good time. And I wanted to come to Brazil because it looked fun, right? You have a good time. And I wanted to come to Brazil because it looked fun, right? You have a good time. And I wanted to come to Brazil because it looked fun, right? You have a good time. And I wanted to come to Brazil because it looked fun, right? You have a good time. And I wanted to come to Brazil because it looked fun, right? You have a good time. And I wanted to come to Brazil because it looked fun, right? You have a good time. And I wanted to come to Brazil because it looked fun, right? You have a good time. And I wanted to come to Brazil because it looked fun, right? You have a good time. And I wanted to come to Brazil because it looked fun, right? You have a good time. And I wanted to come to Brazil because it looked fun, right? You have a good time. And I wanted to come to Brazil because it looked fun, right? You have a good time. And I wanted to come to Brazil because it looked fun, right?
later, when I began my studies, I wanted to come because I started learning about the history of Brazil, about race in Brazil, about racism in Brazil. A few years ago, I came to learn about this project, the I Africanize campaign. And these pictures are from the I Africanize Sao Paulo campaign. And I learned about how Brazilians wanted to show the beauty and the blackness of Brazil, that there are many people here who identify as African, who identify as African descendant. And this is not something that many people outside of Brazil know. The world does not know that you see yourselves as connected to Africa, that you see yourselves as African, that you see yourselves as Black, because when they show us Brazilians, especially Brazilian women in the media, this is what they show us. And in the United States, this woman would not automatically be seen as Black. What we learn of Brazil is that the population is very mixed. And because of that, there is no Black, there is no white, only Brazilian. That there is no race, and that if there is no race, then there is no racism, right? That's what they tell us. But if there's no racism, why didn't I know that there are women who look like me in Brazil? I didn't know. Statistics say that Brazil has the largest population of people of African descent anywhere in the world, second only to Nigeria. That means Brazil has more people of African descent than all other Africans. Why didn't I know that there are women who look like me in Brazil? Why didn't I know that there are women who look like this village in Ghana, in Brazil? Women who are my sisters, because this is Brazil that we get. This is not the image of a Brazilian woman. Is this the image of Brazilian women that you see here in Brazil? No. No. So it is a question of representation, but it is also a question of beauty. So I titled my beauty because and recognize and appreciate Black beauty, as much as I know that many of you celebrate Black beauty. In our broader society, there remains a question, not only what is Black beauty, but Black beauty. So picture on American actress Bo Derek. And this photo is from the 1979 movie 10, a film that made her famous. Not only did the film make, but so did the hairstyle that she's wearing, cornrows. Many years later, an American magazine, Cosmopolitan magazine, gave Bo Derek credit for making cornrows popular and suggested that African-American singer Alicia Keys on the right was inspired to wear her hair because of Bo Derek. Right. On the left, you see a photo of a hairstyle that women of African descent have been wearing for generations. And call this style Bantu knots. In the Caribbean, it's referred to as Chinese bumps. This year, a popular American hair blog called Main Addicts posted the image on the right to its Instagram page. And in the caption, it gave credit to white American male fashion designer Marc Jacobs for inspiring this hairstyle, which they refer to as mini buns. Last week, European magazine LUK used the picture on the left of an American singer, Katy Perry, an article where they claimed that baby hair is a new trend. On the right, we see pictures from the 70s and the 80s of Janet Jackson and her brother Michael wearing the exact same hairstyle.
On the left, we see a picture of 17-year-old Kylie Jenner, youngest sister of Kim Kardashian, wearing her hair in cornrows. On the right is a picture of 16-year-old actress Amandla Stenberg, who, after seeing this picture of Kylie, took to social media to speak out against what she calls cultural appropriation. Here's some of what she said. Black features are beautiful. Black women are not. White women are the paragons of virtue and desire. Black women are fetishism and brutality. This at least seems to be the mentality surrounding Black femininity and beauty in a society built upon roots. While white women are praised for altering their bodies, plumping their lips, and tinting their skin, Black women are shamed, although the same features exist on them naturally. Now, at only 16 years old, she speaks a very powerful truth. In an election earlier this year, Amandla said this: "What if America loved Black people as much as it loved Black culture? What if Brazil loved Afro-descended people as much as it loves Afro-descended culture? What if the world loved African people as much as it loves African culture? It'd be a different place altogether." But we see this far too often. On a white woman, the hairstyle is chic. On a Black woman, it's ghetto. On a white woman, the hairstyle is high fashion. A Black woman, it makes her comedic and crazy. On a white woman, this hairstyle is bohemian. On a Black woman, it is unkempt and unprofessional. And it doesn't just go for our hair, right? It goes for our bodies and our aesthetics as well, because earlier this year, Kim Kardashian attempted to break the internet by baring her backside on the cover of this magazine. And if you know the history of our bodies and the ways in which our bodies have been regarded and disregarded, you know that only Kim Kardashian would be able to do this and still be respected. Because historically, Black women's bodies have been treated as things to be ogled and viewed with disdain. If you know the history of Sarah, and who is pejoratively referred to as the hot Venus, this is a woman who was literally taken around the world for people to look at her behind, for people to then say that they had a connection between animals and human beings. And that connection was Black woman. So that when white women wear their hair, a particular hairstyle, or do something that Black women have always done, that they are given credit and treated like pioneers. Yet when Black women do the very same thing, we are told that we are uncivilized or unprofessional. I'll answer that question shortly. But first, if like young Amandla Steinberg argues that white women wearing Black women's hairstyles is cultural appropriation, then what is this? Do we argue that this is cultural appropriation? Are we seeing Black women perhaps wearing white hairstyles? Now it's interesting because I give talks on Black beauty often, and most Black women would say, no, this is not cultural appropriation. This is just hairstyles. These are just fashions. These are just things that we do to our hair. Many other Black women would argue that this is how they are supposed to wear their hair if they want a job, right? If they want to be taken seriously, that society says that there are particular ways that we are to groom ourselves in order to be taken seriously and to be considered beautiful, right? So I use the contrast between this slide and this slide to draw our attention to the idea that Black beauty is political. For them, these hairs represent a choice, an option. For many Black women, what we do with and to our hair really doesn't feel like a choice in a society that has very narrow ideas about who we are and who we should be. When I say Black beauty is political, I'm drawing our attention to the idea that for Black women, and more specifically Black people, our beauty, the potential for us seen as beautiful, is political. And to say that something as
seemingly arbitrary as beauty, political, is to highlight the fact that there are negotiations of power at play. In our society, beauty for women translates to a type of power, social power. So to understand the politics of Black beauty, you have to first understand beauty. What is beauty? What does it mean to be beautiful? If we were to look up the dictionary, we find definitions such as this: the quality present in a thing or person that gives intense pleasure or deep satisfaction to the mind. The combination of all the qualities of a person or thing that delight the senses and please the mind. Interestingly enough, and directly connected to our conversation, the Black beauty, the dictionary also defines beauty as a particular advantage. So, to be seen as beautiful with an advantage. Oftentimes, we age-old cliche that beauty is now is relative, right? What I find beautiful may be what you find beautiful, and versa. That's okay. In the same vein, as we examine standards of beauty across time and space, we recognize that standards of beauty are culturally defined and dictated. So this woman from a tribe called Surma, start from when girls are very size plates in the mouth, and a sign of beauty as you become a woman, the plate that you're able to hold in your mouth is beautiful. It's beautiful in their society, right? In this moment, this very anorexic looking woman is seen as a symbol of beauty, right? Very unheinous beauty. None. Interestingly enough, in this moment, I also see that her skin is very tan, but this hasn't always been a standard of beauty, right? That in Asian culture, Japanese culture, we can, but then also when we get back to Victorian Europe, right? For Europeans, what should not be tan? If you were tan, that meant you were outside, you were of a lower, covered up, literally wearing clothes from their necks all the way to their ankles, along with gloves, to be protected from the sun, to go outside with umbrellas because you didn't want your skin to be darkened at all. So again, I use these pictures just to show this idea that beauty is relative, allegedly. What is beautiful in one society may not be beautiful in another. Yet, if you assemble Google search for beauty, pages and pages that look like this. So it's relative. When people say beauty is beauty, you should ask which eyes behold the beauty. If beauty is relative to the culture and society when we manifest, then what is Black beauty? And just as because I don't want to take it that we all use the term same way. When I use the term, use it to refer to all people of African descent all over the world, right? Not just American. So again, there's a question of is Black beauty? There's no way we contextualize sensation within global, and I use the global white very deliberately as opposed to a term like racism. Racism, in my opinion, is probably one of understood yet overused terms in modern society. What most people understand is really prejudice. And so as we make racism the problem of individuals and the foundation upon which society has been built. I use the term global supremacy because to a systemic ideology, which people have power, people should have power, and about which people should not. In the context of our existing on a higher, certain people at the top
others on the bottom. In this context, whiteness is associated with all things civilized and beautiful. White represents the top of the hierarchy, whereas black is the bottom. In this way, black, the opposite of whiteness, is associated with all things barbaric. This high functions as a stressor in the closer one approximates whiteness, the more value and or power he or she is bestowed or presumed to have. And this is the color-coded rationale for the enslavement and colonization of people of African descent. White people are human, black people are not. So if beauty is determined by culture and society, and global white supremacy situates white motive, then we understand why the white woman has historically and continues to represent the standard for feminine beauty, norm against which all other bodies are compared, all other women's beauty is measured. We live in a society in which standards of beauty tend to reflect the characteristics of the dominant group. And as such, the ability of anyone outside that dominant group to be regarded as beautiful depends upon our ability to emulate or mimic the characteristics of the dominant group. Beauty then is a functionary global white supremacy. The closer one's features emulate whiteness, the more attractive she is. Put simply, for black women, our ability to be perceived as beautiful in this society depends upon our ability to emulate and mimic whiteness. The more the woman on the right is able to emulate and mimic the woman on the left, the more likely it is that she'll be considered beautiful within our racial and social context. If, as a black woman, she is considered beautiful within the context, her beauty will give her a particular advantage, right? So there's a lot that we can discuss when it comes to characterizing and defining black beauty, but today I want to focus primarily on hair and skin. We'll start with skin. The lightness or darkness of one's complexion and hierarchy looks very similar to the one that we just saw with white supremacy. In the context of global white supremacy, skin color functions as the emphatic marker of real difference. That's how we know people's race. What do you look like? It serves to indicate one's proximity to the dominant power structure. Closer one's complexion to whiteness, the more value bestowed upon it, and thus upon them. It creates a higher power. This facilitates social stratification. This is what we call colorism. Defined. Color is the system of hierarchical perception, discriminatory treatment based upon skin color. It not only affects the ways in which whites regard people of African descent, but it affects the ways in which people of African descent regard ourselves. So within black communities, skin color has always been a point of reference for beauty and attractiveness, but for social standing as well. Colorism continues to play a significant role in shaping the chances of black throughout the world. Simply put, the quality of your life is directly impacted by the color or the shade of your skin. Right? However, colorism affects women differently than it does black men. Not more or less, just differently. So when we talk about attractiveness, historically there has been a masculinization of whiteness and a masculinization of blackness. Light skin represents femininity, dark skin symbolizes masculinity. So we see pop stars, Beyonce, Tandy Newton, Megan Good, and Rihanna. So for women, black women, what is to be seen as beautiful is to be lighter. Again, think about the white woman being the standard of beauty. The closer women get to white features, the more beautiful they're regarded. But the opposite holds true for men, right? So then we see symbols such as Tyson Beckford, Tyrese, forget this brother's name, it'll come to me, and Jam. This idea that when we want to see strength in a man, right, we want them very, very, very black. Literally
thinking of the period of enslavement, when black bodies were literally auction blocks, that you saw value of one personhood, if you will, just based upon what it looked like. The darker you are, the odds are that you're coming straight off the boat, straight from Africa, stronger, harder. The lighter you are, the odds are there's been some mixing, right? Less African, less beastly, if that makes sense. For men, we want them black, because that means strong. And so black for women. Now what happens, opposite occurs. When you have a light-skinned man and a dark-skinned woman, the same applies. For many lighter men, right, light-skinned represents femininity. And you hear a lot of men say that people take them as seriously when it comes to strength and virility, for example, that they're seen as pretty boys, if you will. And then for women, that same kind of skin applies, which then helps us to understand that when there's a movement, they help. But Viola Davis, a very dark-skinned woman, then play the role of me, right? Because historically, in the days of colonization and enslavement, when you had a black man living in the house, it made more sense to have a woman that no one thought was attractive, allegedly, right? Because it's in the house. Well, master's in the house, and you don't want him to be tempted by any sort of beauty. So you put the big black man in there. That didn't really make a difference. So the dark-skinned women has to symbolize asexuality and honesty. Images matter. It all makes sense then that when I made a biopic on the late great high priestess of soul Nina Simone, that they would cast Zoe Saldana. Which, just whether you know who these women are or not, whether you know who Nina Simone is, I'll tell you a little bit her or not, just looking at them, when you do a biopic, when you do a movie on someone's life, you cast an actress who looks like the person, yes. It looks nothing like Nina Simone. So this caused a lot of people to be outraged. And it still doesn't make sense to know anything about Nina Simone. That part of the power of her character was her who rose to fame at a time. All of her counterparts were very light, so light it passed for white, and so she became a household name. She's an activist who used her music and that she spoke about, and that she spoke. Does it make sense? Attempt to honor her, that you cast someone who looks nothing like her, to the degree that they cast her and then had to put dark makeup on her for her to then look like Nina Simone. Why do all of that when you can just hire an actress, right? But what they count on is the fact that many of you and people in the United States do not know who Nina Simone is. They do not know her legacy, but they know Zoe Saldana. And at the end of the day, the media is here to make money. How do we get you to the theater? How do we get you to buy a ticket to watch the movie that you might not watch otherwise? We pull you in to someone that you know. In this moment, it really doesn't matter who Nina is, and that you spend money. Unfortunately, their goal of making money comes at the expense of Nina's memory. Our images matter. 2012. People's Magazine names BLAY the world's most beautiful woman in the whole entire world. BLAY is the most beautiful woman in last year, named Lupita Nyong'o, the world's most beautiful woman. So to go from this to this, some people assume that that means that there's some shift happening, right? That people are coming to appreciate beauty differently. I ask you, when you think of your media viewing experiences, how many will look like Beyonce, then look like Lupita, right? In many ways, Lupita becomes this magical being that rises and falls out of the sky, and everyone's so taken by her beauty as if it is not normal, because what they're used to is this as a symbol of beauty, not this, okay?
So I have a question for you. How many women in the audience, black men? More? Okay, there you go. A little bit, okay. It's become a point of reference for black female beauty to the extent that research shows that the large majority of black women believe that black men regard light skin as attractive. Now, is that true? Can we say that about black men? Well, research also shows the majority of black men assign high value to physical attributes in their mating process. The physical attribute young men assign high value to, preferably lighter. And so if black men do regard lighter skinned women as more beautiful, we have to ask ourselves as women, what does that do to our perception of ourselves, to our outlook on life, whether we are light skinned or dark skinned, particularly in regards to our ability to attract love, interest, or a compatible mate? What then does that do to our ability to have and sustain meaningful relationships with one another? One topic that many people fail to address is the competition among and between black women that ensues because of the value placed on physical appearance. Our images matter. It makes sense then that people would try to capitalize on this competition and throw light skin versus dark skin parties in the United States. So this is a flyer for a party. You know how you go to the party, there'll be a club promoter and they'll say, come out to my party, it's gonna be a good time. Well, these are the kind of flyers that we're seeing in the United States. Light skin versus dark skin. And so I always wonder if this is a party and it's light skin versus dark skin, what is the versus? What is the competition going to be, right? First of all, who is at the door deciding who's light and who's dark? And then once we get inside the party, what's the competition? Is there going to be a dance competition? Is there somebody judging us? None of these things ever happen. It's just on the fact of promo that something in this excites people, that we are still very much tied to this idea that we are at war with one another. With the value assigned to light skin, it makes sense then that within communities of African descent, we find a history of skin bleaching. In the United States, beginning in the early 19th century and continuing to this day, we see advertisements for skin lightening products. This one is from the early 1900s and it says, Black Skin Remover, a wonderful face bleach and hair straightener, right? Look at the before, look at the after. Or this one, the French knew how to whiten the skin quickly, safely, surely. See how sad, see how happy. This is from the early 19th century, so that was then. Taking it forward then to about the 1960s, right? And we always see this kind of before and after motif when it comes to bleaching products, instant brown, bright and cream. These are more contemporary ads. I found these advertisements in Essence magazine, focused on and marketed to black women, right? So they won't say the language of bleach, but they'll say even toned skin, right? 14 days to even toned skin, or fade out dark spots and even your skin, right? Now this is what it looks like in the United States, but when you move to Africa, it becomes much more blatant, right? And I don't speak French or read French, but I don't have to understand what I'm seeing, right? That you have product, you have light skin. Product, light skin, right? Clear skin in 21 days. And again, there's that buffer. But what's so funny to me about this picture especially, not really a before and after, right? They just changed the exposure on the picture. They just made it brighter. But it's you can use these
products to change your skin. Exclusive whitenizer, right? For advertisements that are marketed to women in West Africa, or that you can walk the streets of Ghana and see a 60-foot billboard for a product called the prevalence of the advertising parallels the popularity of the practice. In West Africa, skin bleaching is nothing short of a way of life. In Ghana, research on bleaching is focused. Reports show that 50 to 60% of adult women have at one time or other bleached their skin. The images here show a woman holding a picture of herself when she bleached her skin. She had to stop after experiencing some of the unsightly side effects, and many doctors advised her to. So the complexion that she is now, right, is remarkably darker than the complexion that she was before. And the reason for that is because the body is a very magical thing, right? The body knows how to heal itself. When you use bleaching products, you essentially tell your body to stop producing melanin. All of people of color, we have melanin, particularly those of us who come from places that are very close to the equator, places where the sun is very hot. We need melanin to protect our internal organs from the sun's harmful rays, right?
it. I use this picture of Alec Weck as a transition to talk about hair as well as skin color, but I use Alec Weck because what's interesting, when I look at this woman, I see myself. And it wasn't until she came into popularity, I want to say late 90s, early 2000s in the United States. I'd never seen a woman my complexion on TV, in a magazine, anywhere. So when she became popular, I became very excited, right? I was happy to see her image. But unfortunately, many African Americans, many Black people in the United States were actually offended by her popularity. And the sad thing about it is in her memoir, she writes about her experience of leaving Sudan, and she says that the people who loved her the most, the people who appreciated her the most, were whites and Europeans. And the people who made her feel the worst about herself were the people who look like her, right? Which is very telling about the ways, again, these images matter because of the ways we internalize them, the ways in which we make meaning for ourselves, and in the ways in which we then project meaning on to other people. So not only is Alec Weck dark skinned, she also has no hair. And for women especially, we've been taught that you must have hair, right? Long hair at best. And so people took issue with her. Hair and skin color are very much connected when it comes to notions of Black beauty. So let's also talk about hair. Again, if beauty is determined by culture and society, and global white supremacy situates whiteness as predominant and normative, then we understand why the white woman has historically and continues to represent the standard for feminine beauty. Beauty is a functionary of global white supremacy, and this also applies to hair. Although culturally speaking, these are the types of hairstyles that represent African and African diasporan culture, many of us in Africa and throughout the diaspora have internalized the message that we have to take the kinks out of our hair. This is an advertisement from 1895 for a hair straightening product, right? Again, before, after. This idea that as Black women, we have to change ourselves in order to be seen not only as beautiful, but just very simply as civilized. Look at this advertisement, Curlicure, and it reads, "You owe it to yourself as well as to others who are interested in you to make yourself as attractive as possible. Attractiveness will contribute much to your success, both socially and commercially. Positively, nothing detracts so much from your appearance as short, matted, unattractive, curly hair." So curls were something that needed to be cured. One of the first American Black women to become a millionaire was Madam C.J. Walker, and her claim to fame was saving Black women from our hair. A lot of people give her credit for creating a chemical hair relaxer, which she did not. What she actually did was to create products for our hair. During enslavement, African women didn't have products for their hair, right? Your job wasn't to take care of your hair. Your job was to work in the field somewhere. And so Black women would use axle grease and lard and whatever they could get their hands on to moisturize their hair. What Madam C.J. Walker did was to create products that were specific for our hair. And literally that's how she became a millionaire. Early in her career, she used herself as her marketing tool. So this would be her before, and this is her after. Again, this goal of having straight hair, long hair, right? Later, when she became more wealthy, then she created other ads. And again, these are the kinds of ads that you would see in Black advertisements. Men prefer beauty. Right? My dear, there's no need to have bad hair and ugly skin these days. Use Madam C.J. Walker. So the ads were very direct, very blatant. Again, this notion that something is wrong with us as we naturally are, and that we have to change it. What's interesting is that people also give Madam C.J. Walker credit for creating the straightening comb, which she did not. The straightening comb was actually designed
by a white man, a Parisian Jew. And I use this to bring home the fact that white supremacy impacts everyone, including white people, right? So when you have Jews who have curly hair, right, thick hair, kinky hair, they are also invested in performing whiteness in a particular way. They too straighten their hair, right? Whether it be with a straightening comb or a chemical hair relaxer. And so they created, or he, I should say, a Parisian man, created the straightening comb. Later, an African-American man, Walter Simmons, would redesign the comb into a more finer tooth comb that would be better suited for African-Americans. More contemporarily, again, looking at ads in Essence magazine, you see this same kind of prioritization of straight hair, hair that has been chemically relaxed, hair that is long, right? These images are from Ghana, West Africa, where you can see, and I love this image here because of the juxtaposition of realities, that you can have an advertisement for Dark and Lovely hair relaxer in the middle of the market where women carry things on their head, right? Straight up gorgeous at a bus stop in West Africa, right? So that even in Africa, right, in a space where we think, or one might think, that you would be able to have some pride culturally speaking, we see these images even having a different level of power. So just as we saw some damage from skin bleaching, this is what chemical hair relaxers can do to the head, right? Now it's interesting, oftentimes when I show that image of the damage that skin bleaching does, you know, people will say, oh my God, how can people do that? It looks so terrible. That somehow it's bad when you do that kind of damage to your skin. But then I show these images and they'll say, oh, well, they just didn't do it properly. That you have to, you can't let it touch the roots. You have to do it this way or don't do it this way. That we make excuses for this, right? And so again, like I said earlier, most of the conversations that I have about Black beauty, skin is fine, we get it, no argument. But hair becomes the thing that many Black women are very much invested in, to the extent that we will make excuses for this. The thing I think that bothers me the most about our relationship to hair is that many of us don't have a concept of healthy hair. Like, we don't know what it means to take care of our own hair, because if you know, you damage your hair, you just go and buy some more, right? Or you just do something else with it. And so trying to get us again to think and question critically about what it means for our hair to be straightened, what it communicates, the history of that, and ultimately, what is our relationship to our hair? This is one of my favorite Audre Lorde quotes, and she says, "Is your hair still political? Tell me when it starts to burn." Now, I've been studying skin and hair politics for the last 15 years, and I've had many conversations all over the country and all over the world, and each conversation has been unique. But again, what I know is that these are issues that we continue to grapple with. And in this space, where much of the conversation for the conference is about Black women in the cinema, I think that these issues of hair and skin are also very powerfully important when we talk about how we are projected in the media, which images of us are going to be projected into the media, and why. And I know that I've spent a lot of time talking about the negative, right, and thinking critically about all of those things, but I also want to encourage you, particularly those of you who are creatives, to start thinking about the ways in which you can change the narrative. If this has been the case historically, if this is what continues to be the case contemporarily, what will you do differently as a media maker to change our image? Because understand that these images are impacting people's lived experiences. Like I said, it wasn't until I was well into my 20s that Alec Weck became a superstar. It wasn't until I was 20-something years old that I saw a woman who looked like me in the media. Understand what that does to a little girl who's my complexion. If you don't see yourself represented, you understand that you are of no value. How do you then call that Black if we're not being representative
of Black lives and Black experiences. So what can you do? For me, it was very important for me to create a counter narrative, to create something different. So I mentioned Lupita earlier, and I remember when Lupita, you know, became very well known in the media, and I love Lupita Nyong'o. I think she's a very talented actress. I think she's a beautiful woman, but Lupita is not the only beautiful Black woman in this world. We see Lupita every day. We know Lupita. We know little girls who will grow up to look like Lupita. But the media acted like Lupita fell out of the sky, and she was this one magical Black woman who they had never seen before, which, you know, I find troublesome. And it has everything to do with all of the images that we continue to see over and over again that we call Black women. Even though we know, I'm sitting in Brazil for the first time, and I've seen Black women the color of the entire spectrum on day one. If we know that spectrum exists, why then aren't we showing that spectrum in our work? So for me, I created this project called Pretty Period. And I'm not sure how it would be said here, but in the United States, for example, people think they're complimenting you when they say, oh, you know, you're so pretty for a dark-skinned girl. Which is not really a compliment at all, right? Because ultimately what you're saying is that dark-skinned girls aren't pretty, but you are the exception. And with Pretty Period, I'm saying, no, we're pretty, period, full stop, talk done. It's not an exception, it is the rule. And so it is a visual project that is really about celebrating the beauty of dark skin. And so every single day, I post images of brown-skinned women. And I can't tell you how many mothers and fathers and parents and educators have thanked me for this work, because you'd be hard-pressed to find our image out there. And so again, for me, what I hope you walk away with is that understanding the history, understanding the impact of the history on our lived experiences, but also recognizing that if this is to change, it's you that has to make that change. Thank you. Muito obrigada, doutora YABA BLAY, por essa belíssima conferência. Eu vou te passar aqui o tradutor. Então, eu já tenho aqui as perguntas que foram recolhidas de vocês por escrito. E como a gente não tem muito tempo, porque a gente tem uma atividade logo em seguida, que vai ser o lançamento da Década Internacional dos Afrodescendentes, um evento em parceria com as Nações Unidas, aqui nesse espaço, no Cine Brasília. Eu vou falar as questões todas de uma vez e peço que você também nos ajude com o tempo, tudo bem? Então, primeiro, eu queria colocar uma questão que essa tabela do que você mostrou, da White Supremacy até a Dark Skin, o que a gente vê aqui no Brasil, como tem toda essa variedade de cores que você mesmo pôde testemunhar, a questão da negritude, às vezes, varia do contexto onde você está, do lugar onde você está. Pessoas, talvez, de pele mais clara, em ambientes onde as pessoas são mais brancas, é vista como uma pessoa de pele mais escura. E pessoas de pele mais escura, em um ambiente onde as pessoas são negras de pele mais clara, é vista como mais escura. Então, de que forma também você leva em consideração o contexto onde essas pessoas estão? Onde uma mesma pessoa pode ser vista como negra num ambiente mais branco e como menos negra num ambiente mais negro, ok? Outra questão que foi colocada aqui é que se você acredita que se nós mulheres negras, coletivamente, apresentamos nossa estética negra em todos os espaços que circulamos, na rua, na casa, na sala de aula, no ônibus, etc., é possível que criemos uma espécie de caminho alternativo para a corrente midiática global?
A mídia é necessária e indispensável para a revolução estética negra? Outra questão é colocada da seguinte forma, que há uma grande preocupação dos movimentos negros no Brasil com as pessoas que não são consideradas socialmente negras acessarem as políticas afirmativas para as pessoas negras, né, como a reserva de vaga em universidades e no serviço público. E considerando o recente caso nos Estados Unidos de uma mulher que é branca e se passou por ativistas negras nos últimos anos, esse problema também nos Estados Unidos existe. E tem uma outra questão que da Kathleen, vou falar aqui. Em inglês. Okay, so can I answer? That's 3 questions so far. Okay. Right? Not sure I remember, but question about The contest. social blackness. Yeah. I mean, I think blackness is something that has to be defined. Well, no, let me not say that. I think blackness is hard to define. I think blackness is viewed 3 or 4 people from Brazil, and they all about what their blackness meant, but each one of them was clear that it was a political identity. They knew that people may not look at them and say black, but for them it was very important for them to say, I am black, I am of African descent. What I found particularly interesting in speaking with them especially was this idea, again, of how race and racism functions in Brazil, that much of what they have been told is that, well, if you talk about race, or if you talk about racism, then you're the racist, right? As opposed to just talking about the experiences that they were having. And so for them, their blackness was about holding people accountable to the idea that we're here and we're having a particular experience, and in order to talk about our experiences, we have to be able to name it. And so I think blackness is something that's, definitely not the same in Brazil as it is in the United States. And I think that we have to make sure that we pay attention to that. But you mentioned the case of Rachel Dolezal, the white woman who pretended to be black for many years in the United States. And I think her case is just very problematic on a lot of levels. I'm not sure that, her case reminds me of those earlier images that I showed you of all of the white women with the different hairstyles, because her entryway into blackness is to say, well, let me wear my hair in a particular way. Let me eat a particular type of food. Let me date black men. That's not blackness. For me, I think she tried to approach blackness in a way that is very stereotypical, in a way that is also very offensive. People always say, oh, well, she was doing the work. I don't know that she was doing the work. All we know is that she was a member of the NAACP, a leader in the NAACP, but we're still not clear on the exact work that we should be giving her so much credit for. I think the fact that, I think her case is a very good example of white privilege. That as a white woman, you can pick and choose who you are on any given day. I can't walk into this room and say to you that I'm white. You will not believe me. The conversation will be finished as soon as you look at me, right? But as a white woman, she can claim blackness and still to this day defend it, right? And say, I'm black, I can do this. I know the movement, I'm associated with black people, I have black children. And I just don't know that we should be so lenient, I guess, in allowing her to gain access to blackness in that way. Vou só falar a última questão, que é da Kathleen, que ela coloca sobre a questão dessa divisão entre a pele clara e a pele escura, e a competitividade que pode existir, e o que você sugere para terminar essa separação e a população negra lutar contra outros problemas que nos afligem? A última pergunta para a gente terminar, eu estou brigando aqui com a pessoal.
I think, you know, the whole light skin versus dark skin thing, the competition, especially between women. I'm interested in learning more about your experiences here in Brazil, but what I can tell you in the United States is that right now we have a case, a woman by the name of Sandra Bland was found hanging in a jail cell. She was pulled over by the police for making the wrong turn as a driving. She was pulled out of her car. She was slammed onto the ground. She was taken to jail. Within 24 hours, the police then say, oh, well, she killed herself. We know she didn't kill herself. We have name after name after name that we can say about Black women and Black men who are being assaulted, who are being terrorized, who are being killed in the United States. I don't know that in this moment of racial terror that we have the luxury of saying light skin versus dark skin. At the end of the day, we're all Black. We're all Black, and we're all being oppressed at the hands of white supremacy. And so I feel like that is how white supremacy works. It creates the spectrum. It has us pointing the finger at one another and not recognizing how critical it is that we unify and see ourselves as a unified force when we're under attack. If we recognize that white supremacy was putting us in a position to be competitors, we would do away with that and understand that we need to be more unified. And so for me, I think it has to do about knowing how identity works, knowing when it's time to be Black, knowing when it's time to identify in a particular way. I don't know that we really have the luxury of worrying about light skin versus dark skin in terms of our identity, when we really need to be worrying about whether or not we're going to survive in a particular way. Ok. Belíssima conclusão, não é, gente? Então, muito obrigada, gente. Todo bem-vinda ao Brasil, seu primeiro dia aqui. Muito bem-vinda e bem-vinda ao Latinidades por nos proporcionar esse momento. E a gente encerra a conferência aqui e a gente espera que vocês continuem aqui para o lançamento da Década Internacional dos Afrodescendentes. Então, temos uma década aí para intensificar os nossos trabalhos e vamos aí à luta. Muito obrigada.
som. Oi. Gente, obrigada a presença de todos vocês. Eu gostaria de lembrar que daqui a alguns 5 minutos vamos ter o lançamento da Década Internacional dos Afrodescendentes no Brasil, uma realização da Organização das Nações Unidas. Não acabamos ainda, temos muita coisa. Por favor, não vão embora, porque a Latinidade só está começando. Agradecemos o patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura, a Secretaria de Cultura, o Governo de Brasília, a BR Petrobras, aos nossos parceiros, a Rede Brasil de Festivais Independentes, ao Fórum Itinerante do Cinema Negro, ao Acervo Digital de Cultura Negra, à Central de Produção, ao Território Cultural, à JM, às Mulheres Negras UNB, Embaixada da Colômbia no Brasil, a Patrícia Mazzoni, Consultoria em Sustentabilidade, a Estação de Meta Reciclagem, ao Multirão Cultural, a Rádio Nacional FM, a TV Brasil, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, a SEMBA, ao Meliá Brasil 21, Simpro DF, Embaixada da França no Brasil, Instituto da França no Brasil. Aos nossos apoiadores, a Fundação Cultural Palmares e a Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural, Ministério da Cultura, Ministério da Educação, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, as Organizações das Nações Unidas, a Década Internacional de Afrodescendentes. Muito obrigada, este é o Festival da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenho. Estamos na nossa 8ª edição com o tema Cinema Negro. Daqui a pouco vamos ter a Década Internacional de Afrodescendentes. Esperem, não saiam daqui. Às 9h30, temos o show com a nossa diva Elza Soares. Esse é o Latinidades, o maior festival de mulheres negras da América Latina. Muito obrigada pela presença de todos vocês. É a última a subir. Você
carbono, tá certo. A sequência é. Tá ótimo. E a sequência é primeiro aquele lado, né? Primeiro esse lado. Porque é mais... Eu faço mais cerimonial que apresentador. A gente sempre procura. Você vai saber. Em outro papel, porque não vai caber.
Apoio para mim. Chama alguém ali do apoio, uma produção da gente. Bruna. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Festival da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha. Agora vamos ter o lançamento da Década Internacional dos Afrodescendentes no Brasil, uma realização, Organização das Nações Unidas. Muito obrigada. Boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Festival Latinidades e ao lançamento da Década Internacional de Afrodescendentes. Agradecemos a presença de todas e de todas nesse ato que representa um marco de celebração e de compromissos. Gostaríamos de registrar a presença de diversas representações de embaixadas e membros do corpo diplomático que nos prestigiam nessa ocasião. A Década Internacional de Afrodescendentes é uma iniciativa dos Estados-membros das Nações Unidas, proclamada pela Assembleia Geral para o período entre 2015 e 2024, tendo como lema reconhecimento, justiça e desenvolvimento. No Brasil, o Sistema das Nações Unidas tem o prazer de lançar a década em parceria com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Nestes 10 anos, estaremos juntos, trabalhando para promover respeito, proteção e garantia dos direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas afrodescendentes. Nenhum país se desenvolve com justiça se o racismo, a discriminação racial e as intolerâncias não forem superadas. O respeito ao reconhecimento, ao patrimônio e à cultura afrodescendente também são elementos-chave na década. Iniciativas como o Festival Latinidades nos inspiram, servem de exemplo sobre como atuar, tendo a pluralidade como um valor. Para iniciar o ato de lançamento da Década de Afrodescendentes no Brasil, temos a honra de convidar a compor a mesa a senhora Cida Abreu, presidenta da Fundação Cultural Palmares. O senhor Mahamani Sissi, chefe da Divisão África do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos
O senhor Pedro Saldanha, chefe da Divisão de Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores. Boa noite, por favor. O senhor Jorge Chediek, coordenador residente da ONU no Brasil. A excelentíssima senhora ministra de Estado, Nilma Lino Gomes, da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Neste momento, gostaria de convidar ao púlpito a senhora Cida Abreu, presidenta da Fundação Cultural Palmares. Quero cumprimentar a todas e a todos os homens que apoiam as mulheres, cumprimentar aqui os nossos órgãos internacionais do governo federal, cumprimentar a ONU e cumprimentar a nossa ministra Nilma, que é a representante e coordenadora dessa década tão importante no Brasil, a partir do nosso governo, né? É muito importante a gente estar, nesse momento, lançando uma proposta que é uma história contada há centenas de anos, né? Chegamos pós um processo escravocrata, chegamos pós um processo de democracia e de república, e chegamos a um momento em que o racismo impera. Então, a ONU estabeleceu uma relação a partir da sua convenção, um espaço tão importante, em dedicar 10 anos ao tema dos afrodescendentes, levando em consideração a afirmação, né, o desenvolvimento e os direitos humanos. Eu acho que para nós, negras e negros brasileiros, é um momento importante de aproveitar essa década como uma reflexão contínua, não só da nossa história, que nós não queremos mais contar, mas da história que nós pretendemos construir perenemente na nossa vida, não só para nós, mas também para as nossas gerações. A Fundação Cultural Palmares, pela missão e pelas tarefas que ela adquire há 27 anos, em 1988, vinda num processo histórico, marcante para o Brasil, onde nós conceituamos e abrimos a redemocratização, o processo da democracia brasileira repensada sobre a política, nasce a Palmares. Então, quando eu fui convidada pela presidenta Dilma e o ministro Juca para estar na Palmares, existia essa agenda, e essa agenda, ela coroa, eu acredito que, ao longo da história das lutas raciais, e hoje, dentro da cultura afro-brasileira, um grande momento desse patrimônio se afirmar. A Palmares, ela tem uma missão de preservar, difundir o patrimônio afro-brasileiro e desenvolver políticas públicas voltadas para a cultura, né? E uma coisa que a gente tem refletido muito na Palmares é que, resistindo a tantas lutas e a tantas guerras, a cultura sobreviveu. Então, é um patrimônio resistente, e a gente entende que é uma ação prioritária e fundamental para a década do afrodescendente. Então, enquanto presidente da Fundação Cultural Palmares, aqui representando a cultura afro-brasileira e representando o ministro Juca Ferreira, eu quero aqui reafirmar o nosso compromisso com a ONU e com a CEPI, de estarmos juntos, caminhando, para poder fazer dessa década não só um momento de reflexão, mas um momento de consolidação das políticas públicas de promoção da igualdade racial e das políticas públicas voltadas à cultura afro-brasileira. Entendo também que é um momento de reencontro dos Atlânticos, né? Quando eu estive em Goré, foi uma coisa muito engraçada. Eu sou um bandista, sou da religião de matriz africana, e é simbólico ir a Goré e a compreender o que é
ver uma porta do nunca mais e ver um Atlântico, ver um oceano onde muitos dos nossos ficaram e não conseguiram atravessar. Então, acho que a nossa missão e a missão do Estado brasileiro é fazer justiça e reparação àqueles que não conseguiram sobreviver, mas também fortalecer e garantir aqueles que conseguiram sobreviver na sua ancestralidade e na sua descendência e estão hoje construindo um mundo melhor. Então, estar aqui com o órgão de relação internacional do governo é importante esse reencontro, não só das pessoas, mas das almas, das vidas e das histórias. Nós somos influentes em vários países africanos por aqueles que voltaram, que são nossos descendentes. Então, a nossa história, e eu disse de manhã que a diáspora ela não está só na África, ela está em todo mundo. Porque em todo mundo tem um pedaço de nós. Se você conversar com qualquer pessoa ativista, de qualquer movimento antirracista fora do país, e eu perguntei isso às pessoas, quando eu converso eu pergunto, a Palmares recebe muitas visitas de outros países, como é que é essa relação de território fora do Brasil? E eles me disseram que é a mesma. As identidades são as mesmas. A gente consegue se ver nos territórios em outros países, como nós nos vemos nos territórios brasileiros, onde se afirma a cultura afro-brasileira, onde se afirma a nossa ancestralidade, onde se afirma a nossa resistência. Então, eu acho que esse momento da abertura da década, estou muito honrada de estar aqui representando a cultura afro-brasileira e o Ministério da Cultura. Eu espero que nós sejamos capazes de construir um país que, nesses 10 anos, possa ser mais justo, mais inclusivo, menos machista e mais humano. Então, eu quero me pôr à disposição, ministra, e a ONU, para que a Fundação Cultural Palmares, dentro da sua missão, possa junto caminhar e construir essa disputa, construir essa esperança que essa década traz, não de transformar, mas de consolidar, de tornar real uma reparação, uma inclusão e uma justiça social. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada. Na sequência, nós gostaríamos de convidar ao púlpito o senhor Mahamane Sissi, chefe da divisão África do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Muito boa noite. Senhora Ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Excelência, Senhor Chefe da Divisão dos Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Senhora Presidente da Fundação Cultural Palmares, caro colega coordenador residente da ONU no Brasil, Excelências, minhas senhoras, meus senhores, é com grande satisfação que, em nome do Escritório de Alto Comissariado dos Direitos Humanos, tenho a honra de participar hoje no lançamento no Brasil da Decada Internacional para Pessoas Afrodescendentes. Gostaria, antes de mais, de agradecer à CPI, em particular a senhora ministra Nilma Lino Gomes, por essa importante iniciativa. Permita-me começar por prestar uma homenagem a todos aqueles que fizeram a decada possível. Representantes de pessoas afrodescendentes resolveram acabar com a discriminação de longa data que as suas comunidades enfrentam, trazendo seus problemas para fóruns multilaterais e exigiram medidas nacionais, regionais e internacionais para abordar a situação das pessoas afrodescendentes. Isso resultou na designação do ano de 2011 como o Ano Internacional para as Pessoas Afrodescendentes. Nos últimos anos, fizeram progressos importantes ao integrar medidas protetivas para pessoas afrodescendentes nas suas constituições
e legislações. Países têm adotado políticas e ações afirmativas para a igualdade de acesso ao ensino superior para pessoas afrodescendentes e promulgarmos leis específicas que reconhecem os direitos das pessoas afrodescendentes sobre a sua terra ancestral. Excelências, desigualdade e violações dos direitos humanos continuam a fazer parte do cotidiano de muitas pessoas de ascendência africana. Nos países onde existem dados indicadores de bem-estar, mostram que as populações afrodescendentes sofrem de forma desproporcional em relação aos outros grupos. Elas são marginalizados, excluídos e estão entre comunidades mais pobres. De acordo com um estudo recentemente publicado pela UNICEF e pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, em 5 países dessa região, onde existem dados, 1 em cada 3 crianças indígenas e afrodescendentes vivem em extrema pobreza. Minhas senhoras, meus senhores, o tema escolhido para a Decada Internacional, Reconhecimento, Justiça e Desenvolvimento, pretende orientar o nosso trabalho. Em primeiro lugar, espera-se que reforçar o reconhecimento levar aos Estados a reconhecer cada vez mais os problemas enfrentados pelas pessoas afrodescendentes. Os Estados serão capazes de combater a desigualdade e prevenir ou reduzir as tensões dentro das sociedades apenas se elas reconhecem que alguns grupos enfrentam discriminação e exclusão. O reconhecimento também significa promover e proteger os direitos das pessoas afrodescendentes para a sua própria cultura e identidade e para a livre prática das religiões tradicionais africanas. Em segundo lugar, na justiça, precisamos intensificar os esforços para combater a impunidade para manifestações e práticas de racismo e discriminação racial que atingem as pessoas afrodescendentes. A fim de conseguir isso, a igualdade de acesso à justiça e a igualdade de proteção da lei em todas as fases de aplicação da lei, a partir da interação com a polícia, apresentação dos processos judiciais e condenação são críticas. E em terceiro lugar, precisamos integrar de maneira mais eficaz os direitos humanos em todas as abordagens para o desenvolvimento, incluindo no contexto da agenda pós-2015. O desenvolvimento deve ter por objetivo melhorar constantemente o bem-estar de toda a população e fornecer uma contribuição justa dos benefícios sem qualquer tipo de discriminação. Além disso, a integração de uma perspectiva de gênero e tendo em conta as formas múltiplas ou agravadas de discriminação que afetam as mulheres e meninas são pré-condição para o desenvolvimento. Excelências, senhoras e senhores, em torno destes 3 temas, o programa de atividade identificou áreas prioritárias. Estas incluem, entre outras áreas, a área da educação e sensibilização sobre a história e as contribuições de pessoas afrodescendentes, participação e inclusão em todas as esferas da sociedade, adoção de medidas contra a discriminação racial e a brutalidade policial, mas também a promoção dos direitos ao desenvolvimento e outras medidas contra a pobreza, incluindo igualdade de acesso à educação, igualdade de emprego, igualdade de habitação e saúde.
A Decada Internacional irá proporcionar às pessoas afrodescendentes com necessária visibilidade e fornecer a estrutura para melhorar a sua situação. Por isso, consideramos que a Decada Internacional é uma ocasião histórica para as Nações Unidas, os Estados-membros, a sociedade civil, as pessoas afrodescendentes e todas as demais a trabalhar em conjunto para tomar medidas reais e concertadas. Excelências, o Alto Comissariado pelos Direitos Humanos foi nomeado como coordenador da Decada. Seu papel é de acompanhar a implementação dessas atividades. Ele foi solicitado a aumentar e reforçar o apoio aos mecanismos relevantes dos Conselhos dos Direitos Humanos no combate à discriminação racial no contexto da Decada. No Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, em estreita coordenação com o Departamento de Informação Pública e a Unesco, estamos realizando uma campanha de sensibilização e estamos expandindo nossa base de dados antidiscriminação e incluímos uma seção sobre as atividades da Decada. Estamos também realizando diversas pesquisas sobre questões de interesse para o respeito dos direitos dos afrodescendentes. Excelências, o caminho para um mundo livre do racismo, preconceitos e estigma é cheio de pedras. Combater a discriminação racial é um esforço de longo prazo. Ele exige empenho e persistência. Afrodescendentes precisam de incentivos e apoios. Os Estados-membros têm a obrigação moral e legal de prestar apoio político e financeiro, sustentando para fazer a Decada eficaz e para continuar o nosso caminho em direto à sociedade igualitária e justa. Senhora Ministra, Excelências, minhas senhoras e meus senhores, gostaria de finalizar citando Maya Angelou, que nos lembra que o futuro deve ser construído sobre o passado. Ela dizia: história, apesar de sua dor deliciante, não pode ser não vivida. Mas, se foi enfrentada com coragem, não precisa ser vivida novamente. Muito obrigado. Na sequência, ouviremos o senhor Pedro Saldanha, chefe da Divisão de Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores. Excelentíssima senhora ministra, chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da República, Nilma Gomes, Dr. Jorge Chediek, coordenador residente da ONU no Brasil, senhor Marmani Sissiguro, representante regional para a África do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, senhora Cida Abreu, presidente da Fundação Palmares, representantes da sociedade civil, senhoras e senhores. É com tristeza que percebemos o quão atuais permanecem as questões do racismo e da discriminação racial. No Brasil e no mundo, afrodescendentes continuam sendo vítimas de discriminação e violência. O nível alarmante de assassinatos de jovens negros no Brasil, ou os recentes episódios de violência policial contra afrodescendentes nos Estados Unidos, que acaba de registrar mais uma vítima no Texas, são apenas alguns exemplos de como ainda estamos distantes do nosso objetivo maior, a eliminação da chaga, do racismo e da discriminação racial. Ao mesmo tempo, é auspicioso verificar que o nível de conscientização para o tema aumenta de forma visível. A Década Internacional dos Afrodescendentes e a Década dos Afrodescendentes Latino-Americanos e Caribenhos, cujos planos de ação, adotados recentemente pela ONU e pela Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, refletem preocupações e demandas das pessoas afrodescendentes da nossa região, constituem iniciativas que favorecem a cooperação internacional e a implementação de políticas públicas,
tal como preconizado pela Declaração e o Plano de Ação de Durban, adotados em 2001. No âmbito do Mercosul, o Brasil conclui o seu mandato de presidente do bloco com um grande objetivo alcançado, a criação da reunião de autoridades sobre os direitos das populações afrodescendentes do Mercosul, a AFRO, que deverá coordenar discussões, políticas e iniciativas que beneficiem as populações afrodescendentes, bem como promover sua inclusão nos processos de transformação econômica, política, social e cultural, como atores fundamentais para o desenvolvimento da região. Senhoras e senhores, esse contexto favorável convida-nos a refletir sobre como avançar ainda mais na promoção da igualdade racial e na superação do racismo. Os povos da nossa região compreendem que estão irmanados no desafio da superação do legado da escravidão e do racismo em nossas sociedades. Percebemos que as marcas de segregação e luta pela igualdade nos aproximam e nos unem, de forma que podemos aprender e cooperar uns com os outros para tornarmos nossas sociedades cada vez mais justas. O Brasil entende que é chegada a hora de reavaliarmos os caminhos para continuarmos avançando. É com este espírito que pretendemos manter o nosso engajamento e proatividade no contexto da década internacional e da década latino-americana e caribenha dos afrodescendentes. O Brasil foi um dos principais apoiadores da iniciativa, tanto na ONU quanto na CELAC. O país também foi atuante no processo de negociação do programa de atividades, lançado em dezembro do ano passado. O programa contempla aspectos de grande interesse para o Brasil, como a proposta de criação de um Fórum Internacional dos Afrodescendentes no âmbito das Nações Unidas, a negociação de uma Declaração das Nações Unidas sobre Direitos dos Afrodescendentes, o incentivo à cooperação internacional, a adoção de políticas públicas de promoção da igualdade racial pelos Estados em áreas diversas como saúde, educação, trabalho e renda, combate ao racismo e a plataformas políticas racistas, memória das vítimas da escravidão, prevenção às manifestações de discriminação múltiplas ou agravadas, entre outras. Espera-se que a implementação do programa de atividades contribua para a realização dos compromissos assumidos pelos Estados ao adotarem a Convenção das Nações Unidas para a eliminação de todas as formas de discriminação racial, a Declaração e Plano de Ação de Durban e o documento final da Conferência de Revisão de Durban de 2009. Em novembro deste ano, o Brasil sediará a Conferência Regional Latino-Americana e Caribenha da Década Internacional dos Afrodescendentes. Trata-se da primeira de uma série de conferências regionais a serem organizadas pelo Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos no contexto da década. Do ponto de vista brasileiro, a década constitui oportunidade para ampliar a visibilidade da situação dos afrodescendentes no mundo, negativamente afetados pelo racismo e pela discriminação racial. A mobilização em torno da iniciativa visa favorecer a promoção da igualdade racial e a adoção de políticas públicas, incluindo ações afirmativas, contra injustiças históricas sofridas por essa população. Senhoras e senhores, como mencionei no início dessa minha intervenção, o caminho que ainda temos a percorrer é longo. Os obstáculos que encontraremos não serão poucos, mas podem estar certos de que a nossa disposição e vontade política para avançar supera toda e qualquer dificuldade. O Itamaraty vem cumprindo seu papel, tanto nos fóruns multilaterais quanto internamente. Apenas para dar um exemplo, na última sessão do Conselho de Direitos Humanos, que se encerrou no início desse mês em Genebra, foi possível adotar por unanimidade a resolução de iniciativa do Brasil sobre a incompatibilidade entre democracia e racismo. A resolução determina a realização, em março do próximo ano, no âmbito do Conselho, pela primeira vez, de um painel sobre o tema com o objetivo de identificar desafios e boas práticas. Internamente, a atuação do Itamaraty com vistas à superação do racismo e da discriminação racial também não é de hoje. Mantemos desde 2002 o programa Bolsa Prêmio Vocação para a Diplomacia, que concede até hoje bolsas no valor de R$25 mil por ano para que jovens negros selecionados se preparem para o concurso de admissão à carreira de diplomata. Este foi o primeiro programa de ação afirmativa para afrodescendentes da administração pública federal. Em 2013, um ano antes da aprovação da lei sobre reserva de vagas para negros em concursos públicos, o edital do concurso para diplomatas garantiu aos afrodescendentes 10% das vagas de sua primeira fase, iniciativa até então pioneira no governo federal também. Finalmente, tenho a satisfação de assinalar a criação, no ano passado,
do Comitê Gestor de Gênero e Raça do Ministério das Relações Exteriores. Esse novo órgão, de caráter permanente e consultivo, tem o objetivo de coordenar o processo de adesão do Itamaraty ao Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça da Secretaria de Políticas para as Mulheres. A equipe do Comitê Gestor proporá medidas para superar eventuais práticas que levem a situações de discriminação por gênero ou raça na gestão do pessoal do Serviço Exterior brasileiro. Senhoras e senhores, os esforços que temos empreendido conjuntamente elevaram a luta pela igualdade racial e pela superação de toda forma de discriminação à condição de um elemento distintivo da política externa brasileira. Queremos seguir com essa frutífera parceria até que possamos nos orgulhar de termos construído juntos uma verdadeira democracia racial no Brasil. Muito obrigado. Convidamos a falar nesse momento o senhor coordenador-geral da ONU Brasil, senhor Jorge Chediek. Boa tarde. Senhora ministra Nilma Lino Gomes, ministra secretária da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, senhora Cida Abreu, presidenta da Fundação Cultural Palmares, senhor Pedro Saldanha, chefe da Divisão de Direitos Humanos do Itamaraty, colega Mahamame Sissegouro, chefe da Divisão África do Alto Comissário dos Direitos Humanos, senhoras e senhores embaixadores, colegas das Nações Unidas, amigas, amigos todos. Hoje inauguramos no Brasil a Década Internacional dos Afrodescendentes. Não poderia haver melhor oportunidade que esta do Festival da Mulher Latino-Americana e Caribenha, que está na sua 8ª edição, pelo seu simbolismo e por traduzir também a interseccionalidade entre gênero e raça, no contexto ainda dos 20 anos da Plataforma de Ação de Pequim. Um dos eixos de trabalho do Sistema das Nações Unidas aqui no Brasil é o que chamamos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio para Todos e Todas. E por que falamos isso? Primeiro, porque reconhecemos o Brasil como um exemplo a nível mundial. O progresso deste grande país nos últimos 20 anos tem sido realmente extraordinário. A melhora dos indicadores sociais, a melhora do desenvolvimento humano tem sido realmente extraordinários e são um exemplo a nível global. Mas, como todos sabemos, às vezes, os promédios, mesmo espetaculares, como é no caso do Brasil, às vezes ocultam problemas. Problemas que afetam a certos grupos especialmente. E nesse contexto, além de estabelecer como um dos nossos eixos programáticos, trabalhar justamente com aquelas populações que não se beneficiaram tanto com o grande progresso do Brasil, criamos um grupo de gênero e raça, presidido pela ONU Mulheres. Obrigado, Nadine, pelo trabalho de toda a equipe, justamente para focalizar nosso trabalho em parceria sobre as temáticas de grupos, particularmente dos afrodescendentes. O Brasil é o segundo país com a maior população negra do mundo. E os negros do Brasil, tradicionalmente excluídos, tiveram um progresso maior nos últimos anos que o resto da população. Mas a base era tão ruim e o histórico de exclusão e discriminação era tão enorme que ainda as desigualdades são terríveis. Uma mulher negra recebe, em promédio, a metade da remuneração que recebe uma mulher branca. Respondem 70% das famílias com renda de até, ou seja, de menos de um salário mínimo, quando representam
a metade da população. Também temos a tragédia da violência, da vitimização da juventude negra, que, dados oficiais do Ministério da Saúde, que mais da metade dos quase 57 mil mortos por homicídios no Brasil, no ano 2012, eram jovens, dos quais 77% eram negros. Então, mesmo num país que tem avançado tanto, tem muito para fazer. E a década é uma extraordinária oportunidade para avançarmos nessas políticas e na mudança social. Porque, na verdade, não é só nas leis que tem melhorado muito, mas também na mudança das atitudes das pessoas e da população no geral. Queremos reconhecer o avanço legislativo do Brasil com o Estatuto de Igualdade Racial. Nestes dias estamos comemorando o 5º aniversário da sua promulgação. Também queremos reconhecer os avanços do Brasil na implementação de uma agenda afirmativa, de uma agenda positiva. Nesse sentido, o sistema ONU se orgulha de ter apresentado no STF, no Supremo Tribunal Federal, um documento, uma amicus curiae, informando a prática internacional e reconhecendo que as políticas de ação afirmativa são um instrumento legítimo para atacar passivos históricos e mazelas inaceitáveis que as sociedades estão confrontando. E isso foi seguido, como mencionava Pedro, com a lei do ano 2014, estabelecendo cotas nos concursos públicos para os negros e as negras do Brasil se beneficiarem das oportunidades de emprego no setor público brasileiro. Então, confiamos que depois dos próximos 10 anos, o 31 de dezembro do ano 2024, podemos ter uma reunião deste jeito para comemorar mais avanços. Avanços que mostrem que a remuneração das mulheres negras é igual à das mulheres brancas, que os jovens negros não são vitimizados pela sua raça, pela sua pele, pela sua condição social, que o setor público brasileiro não só abre as portas aos negros e às negras, mas que também eles têm cada vez mais maiores responsabilidades. Queremos também que o Brasil continue sendo um exemplo para o mundo, que já é, mas que nos próximos 10 anos consolide essa nova visão. E nesse sentido, Itamaraty é muito importante para projetar, como está fazendo, essa visão de uma sociedade mais inclusiva e mais justa a nível planetário. Para finalizar, queria lembrar que o dia 18, a semana passada, a ONU celebrou o Dia Internacional Nelson Mandela, uma chamada anual à ação para que as pessoas de todo o mundo façam a diferença nas comunidades onde vivem e trabalham, inspirados no trabalho e nas contribuições desse grande africano. Hoje fazemos um reforço a esse chamado. A década internacional convoca todos e todas para uma ação obstinada em favor do desenvolvimento social inclusivo, a fim de corrigir a engrenagem excludente baseada no racismo. Desta forma, estará mais próxima uma sociedade mais igual, na qual os direitos humanos dos afrodescendentes se cumpram efetivamente. Nesse sentido, vocês podem contar com o sistema das Nações Unidas no Brasil e a nível global como um aliado estratégico. E podemos organizar reuniões na nossa casa da ONU, na sala João Cândido ou na sala Zumbi dos Palmares, para homenagear com nossa ação a memória daqueles que começaram nesta luta que continuamos hoje e
e que apoiamos institucionalmente e personalmente com toda nossa força. Muito obrigado. Ouviremos agora a excelentíssima senhora ministra de Estado, Nilma Lino Gomes, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Boa noite a todas e a todos. Boa noite. Eu quero cumprimentar aos meus colegas aqui da mesa, os representantes que temos aqui do Sistema ONU, representantes do Ministério das Relações Exteriores, da Fundação Cultural Palmares. Quero cumprimentar, muito obrigada. Quero cumprimentar embaixadores e embaixadoras aqui presentes nesse auditório, cumprimentar a ONU Mulheres e toda a sua equipe. Também gostaria de cumprimentar a cada um e a cada uma presente nesse momento, um dia simbólico, uma data simbólica para todos nós, e ela não é só simbólica, é uma data que diz respeito às ações que nós já temos empreendido no Brasil e no mundo, ligada ao direito dos afrodescendentes, negros e negras, brasileiros, africanos, africanas, das Américas, do Caribe. A CEPIR, que é a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, é um ministério que tem como objetivo construir uma ação transversal, articuladora, mediadora, dentro do governo federal e com os estados, municípios e IDF, bem como com os movimentos sociais. Em destaque, o movimento negro, o movimento de mulheres negras, é um grande desafio. E pensarmos hoje no lançamento da nossa Década Internacional dos Afrodescendentes, significa, para todos nós, pensarmos e rememorarmos todas as pessoas, todos os atores políticos, todos os sujeitos sociais, sujeitos coletivos, que ao longo da nossa história mundial, não somente aqui do Brasil, têm dado seu sangue, seus esforços, seu tempo, sua vida e sua trajetória na luta pelos direitos dos afrodescendentes, na luta pelos direitos humanos. Então, essa data hoje, eu costumo dizer, quando falo com a minha equipe da CEPIR, a quem também cumprimento, que estão aí no auditório, os nossos gestores, gestoras da CEPIR, eu sempre costumo dizer que a vida, ela nos brinda com momentos muito significativos e momentos únicos. Esse momento aqui é único. Quem não veio, perdeu, não é isso? Esse é um momento único, simbólico e político do lançamento dessa década que cada um aqui, negros, brancos, indígenas, de todo e qualquer pertencimento étnico e racial, que luta pela garantia dos direitos, sabe o que significa. E nós vivemos no Brasil hoje, eu não preciso dizer para vocês, uma onda neoconservadora muito forte, não é mesmo? Vivemos no Brasil um momento em que direitos garantidos, hoje, são ameaçados por leituras e interpretações que eu diria para vocês que não são as mais democráticas. E nós aqui, nesse plenário, nós, nas nossas trajetórias de luta, somos responsáveis por manter direitos adquiridos. E o direito dos afrodescendentes é um direito adquirido, conquistado, com muita luta e com muita garra de todos nós. Então, o meu apelo nessa noite, no lançamento da nossa década, é que continuemos juntos e continuemos firmes, é que não percamos as esperanças, é que saibamos que somos nós, com a nossa ação social, homens e mulheres, que lutamos, jovens e adultos, velhos e crianças, que lutamos e construímos o nosso Brasil, e que temos construído no Brasil, na América Latina e no mundo, as várias políticas que aqui nós chamamos de promoção da igualdade racial, mas que podem receber conceituação diferente nos diferentes lugares do mundo onde nós, os afrodescendentes, nos encontramos. Cerca de 200 milhões de pessoas autoidentificadas como afrodescendentes vivem nas Américas. Muitos outros milhões, isso nos diz o próprio site da ONU, vivem em outras partes do mundo fora do continente africano. Os povos afrodescendentes, eles estão entre os mais afetados, e aqui já foi falado, pelo racismo,
muitas vezes têm os seus direitos negados, direitos básicos como educação, como trabalho e emprego, como a saúde. E essa tem sido a luta do movimento negro, dos movimentos sociais, para a reversão desse processo. Então, nós temos hoje Década Internacional dos Afrodescendentes, Resolução 68, de 237 da Assembleia Geral da ONU, 2015, 2014, 2024, 2015, 2014 é ótimo, 2015, 2024. O Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, que o nosso Festival Latinidades faz parte desse grande movimento construído por nós, mulheres negras, nas Américas e no Brasil, com um tema que é o cinema negro, que é o cinema produzido, vivido, ou que expressa as mulheres negras e os homens negros, particularmente as mulheres negras no nosso continente e nos outros. E a minha pergunta nessa noite é, tanto para os meus colegas de mesa, quanto para esse plenário. Qual é a relação? Qual é a relação entre esses três temas? E eu peço licença agora à pesquisadora e amiga Ana Lúcia Silva Souza, da Federal da Bahia. Onde está a Ana Lu? Ana Lu, levanta aí. Não estou vendo a Ana Lu? Aí, Ana Lu. Eu peço licença, Ana Lu. Minha amiga, foi pró-reitora comigo na Unilab, quando era reitora, para falar de um conceito que ela muito bem discutiu nas suas práticas de pesquisa e extensão com jovens rappers, homens e mulheres do Brasil e de outros países da África. A relação entre esses temas que eu falei aqui agora pode ser compreendida quando nós pensamos as práticas, Ana Lu, de existência e de reexistência construídas pelos africanos e pelas africanas do continente e seus descendentes da diáspora. Essas práticas, elas têm as mulheres negras, sim, como guardiães da memória, como guardiães da história, da força e da coragem. E a minha palavra é uma palavra de esperança, de luta e de fé nas nossas lutas, principalmente as lutas que as mulheres negras têm desenvolvido no mundo e no Brasil. Nós aprendemos umas com as outras a ser, a existir e a reexistir como mulheres negras. Nós aprendemos a compreender as várias formas de ser mulher negra. Aprendemos a estabelecer alianças e compartilhar as nossas lutas com as demais mulheres africanas, latino-americanas, caribenhas e brasileiros. Aprendemos a indagar, ensinar, reensinar e discutir com os nossos companheiros e companheiras. O cinema negro das latinidades e o cinema produzido pelas mulheres negras é um marco de existência e de resistência que nos leva a lutar por políticas públicas de reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Os três eixos da década. Essa é a relação. E nesse sentido, somos mulheres negras e também os nossos companheiros homens negros, brancos, de outros grupos étnico-raciais, herdeiros e herdeiras de uma força ancestral. E é essa força ancestral que nos move e nos trouxe até o dia de hoje, nesse momento simbólico, e é essa força também que vai nos direcionar durante os 10 anos que essa década vai existir e que as nossas ações de políticas de promoção da igualdade racial, de luta contra o racismo, o sexismo, a homofobia, a lesbofobia e a transfobia serão realizadas, e esse é um compromisso que eu assumo como CEPIR. Nós conseguimos, como já foi falado aqui, a organizar e a aprovação da reunião das autoridades pelos direitos dos afrodescendentes no Mercosul. Esse é um passo importante de uma luta histórica que temos realizado na América Latina, na região. Temos uma parceria com o Ministério das Relações Exteriores e com os movimentos sociais. E o meu desafio é que essa reunião seja ativa e que nós participemos dela com todo o fervor e com toda a nossa força. E que nós, no Brasil, na América Latina, no Caribe, região, no mundo, na África, não percamos as esperanças e não percamos essa força ancestral que nos une,
que nos unifica e que nos dá referência de vida, referência do futuro e ação nesse presente. Essa força ancestral, ela nos diz que nós, negros e negras, latino-americanos, americanos, caribenhos, africanos e os partícipes da luta antirracista, nós existimos. E nós resistimos. Sempre. Muito obrigada. Agradecemos a participação de todas as pessoas que compuseram a mesa e passamos agora à apresentação da vinheta da década, produzida pela ONU Brasil. A população brasileira se declara pré-carnaval. A maioria tem acesso limitado a serviços sociais, qualidade e apostos de decisão. 2015 a 2020 escolar é a década internacional de Afrodescentes. Reconhecimento, justiça, desenvolvimento, é assim que a ONU quer celebrar as importantes contribuições da população afrodescendente no mundo. Enfrentar a racismo, a discriminação racial e a intolerância são as prioridades da década. Faça parte dessa história. Recomendamos a todas e todos que acessem o site www.decada-afro-onu.org, onde este vídeo e outras informações sobre a década podem ser acessados. Gostaríamos também de registrar a presença da senhora Marise Nogueira, secretária de Estado de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Governo de Brasília, e também da senhora Vera Araújo, secretária adjunta de Igualdade Racial, e em cumprimentando-as, gostaria de saudar também todas as autoridades aqui presentes. Gostaríamos de agradecer à organização do Festival Latinidades por ter proporcionado este espaço na programação. E nos comprometemos a trabalhar para que a década de afrodescendentes seja mais uma oportunidade para garantir que, na agenda de desenvolvimento sustentável, nenhuma pessoa seja deixada para trás. Obrigada e boa noite. Obrigada. Esta é a 8ª edição do Festival Latinidades, o maior festival de mulheres negras da América Latina. Agora, eu convido a todos para assistir a performance do Cia Os Crespos no hall de entrada. Antes do filme My Name Is Now, teremos essa performance. Com exceção dos idosos e deficientes, precisamos que as pessoas gentilmente deixem a sala de cinema. Lembrando que o Festival Latinidades começa hoje, 22, e vai até o dia 26 de julho, domingo. Conto com a presença de todos, tudo gratuito, Festival Latinidades, o maior festival de mulheres negras da América Latina.